Brasileiro Alex Poatan vence adversário por nocaute técnico em luta do UFC em Utah. Brasileiro cria programa de pesquisa e tratamento inédito de câncer nos Estados Unidos. Brasileiro com doença rara no sangue é internado às pressas no sul da Flórida e precisa de ajuda. Em Massachusetts, brasileiro que estava ilegal no país é preso por tráfico de drogas. E chegada de mais um furacão que hoje atingiu categoria 5 no Golfo do México coloca milhões de pessoas em alerta na Flórida. O governador Ron DeSantis já colocou 51 condados em alerta. Olá, boa noite. Boa noite. Um brasileiro virou destaque aqui nos Estados Unidos e em todo o mundo. Ele criou um modelo inovador de pesquisa para combater um tipo de câncer comum em crianças pequenas. E esse programa virou referência. Ele criou essa iniciativa depois que o próprio filho sofreu desse tumor cerebral. O programa já ganhou o aval da FDA para ensaios clínicos inéditos de tratamento. A reportagem é da Eloaura Zen. Só um amor incondicional poderia provocar uma indignação mas tão grande que é capaz de fazer um pai aceitar à força um diagnóstico, mas sem jamais se curvar ao seu prognóstico. O empresário brasileiro Fernando Goldstein descobriu em 2015 que seu filho primogênito, Frederico, na época com 9 anos, tinha um tumor no cérebro. O meduloblastoma é o tipo mais frequente de câncer cerebral infantil. Ao ano, cerca de 25 mil crianças são diagnosticadas com este mal mundo afora. E o tratamento do meduloblastoma é um tratamento que foi criado na década de 80. Então você imagina que de lá para cá, 40 anos, a gente não tinha celular, não tinha e-mail, tudo que evoluiu, né, a nossa sociedade, a medicina, a tecnologia, mas não para as crianças com tumor cerebral. Elas continuam recebendo um tratamento tóxico e ineficiente, né? Tóxico porque, apesar de 2/3, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos das crianças se curarem, esses 2/3 que se curam, muitas delas têm efeitos colaterais severos para o resto da vida, né? E nós estamos falando de crianças com idade média de 9 anos. Então, tem bebês, tem crianças menores, maiores, mas idade média de 9 anos. E ineficiente porque 1/3, né, não se cura, né? Infelizmente, a gente ficou no lado errado da estatística, né? E eu resolvi não aceitar essa, esse, vamos dizer assim, esse destino, né? Com uma doação própria, Fernando deu início aqui nos Estados Unidos à Meduloblastoma Initiative, uma iniciativa sem fins lucrativos que promove a pesquisa científica e a luta para encontrar a cura deste câncer. A iniciativa é liderada pelo Dr. Roger J. Parker, especialista mundial em pesquisa e tratamento do meduloblastoma. E hoje, 3 anos depois, apenas 3 anos depois, né, a gente tem 14 laboratórios diferentes, 11 nos Estados Unidos, 2 no Canadá, 1 na Alemanha, e temos 2 trials aprovados no FDA, né, que é a Anvisa, né, o equivalente à nossa Anvisa do Brasil, e 3 outros a caminho para serem submetidos ao FDA. Então, hoje, as crianças que têm o meduloblastoma recidivante, que a gente fala, que é o meduloblastoma que volta, que ele não é curado naquele tratamento inicial, que foi o que aconteceu com meu filho, hoje elas têm um tratamento, né? 2 tratamentos. A gente não sabe ainda se vão dar certo ou não, né? Por isso é o nome Clinical Trial, mas a gente começa a chegar mais perto dessa cura, né? Eu costumo dizer que não é se acharmos a cura do meduloblastoma, é quando acharmos a cura do meduloblastoma, né? Porque a gente só vai parar quando achar a cura e salvar essas crianças, né? Mantida exclusivamente por doações, a iniciativa criada pelo brasileiro permite algo pouco comum aqui nos Estados Unidos, que é o diálogo direto entre profissionais e laboratórios de diferentes países. Essa troca sinérgica dá agilidade às pesquisas e testes, e o modelo já está sendo replicado para o combate de outras doenças. Hoje eu não consigo, assim, depois de tudo que passou, de tudo que eu vejo, tanto sofrimento que eu vejo nas outras famílias, né, em crianças que passam, e tantas outras mazelas que tem no mundo, né? Eu não consigo entender as pessoas que vivem a vida arrecadando, né? Acumulando ativos, né? E não fazem
e não fazem nada, né? Não tem uma causa, não tem um... Simplesmente, para mim, a vida não é isso, né? Eu acho que todo mundo deveria, e eu tenho pregado isso, né? Bastante, né? Conversado e procurado influenciar as pessoas. Não precisa doar para o MBI, né? Escolhe uma causa que seja séria, né? Que seja transformadora, mas todo mundo tem que ter uma causa, né? Todo mundo. Um brasileiro que veio aqui para os Estados Unidos para visitar a filha se deparou com um grande desafio. É que o seu Dirceu precisou ser internado às pressas em um hospital da Flórida 2 dias após desembarcar no território norte-americano. Agora, a família pede ajuda da comunidade para enfrentar essa batalha. Dirceu Bicudo chegou ao estado da Flórida cheio de saudades da filha e bem de saúde. Apesar de ser um paciente com câncer desde 2021, ele estava com a doença controlada e teve a autorização de viagem dos médicos. Mas o mieloma múltiplo, o raro câncer no sangue que Dirceu tem, é traiçoeiro. Mesmo quando está em fase de estagnação, a doença é capaz de aumentar sua movimentação de uma hora para outra, desregulando o corpo humano, causando fortes dores e debilitando os pacientes. E foi exatamente isso que aconteceu com o pai da Cíntia. Chegou com muita vontade de viver, chegou há poucos dias e 2 dias que ele chegou aqui ficou muito debilitado e não era o que nós imaginávamos que aconteceria. O mieloma múltiplo é um tipo de câncer sanguíneo que tem início na medula óssea e que ainda não tem cura. Mas com os tratamentos disponíveis hoje, é possível controlar a doença, que provoca dor nos ossos, fraturas espontâneas, cansaço, infecções constantes e mau funcionamento dos rins. Hoje, por causa da evolução do quadro, Dirceu não está liberado pelos médicos para voltar ao Brasil. Com isso, a filha dele é a única fonte de renda da família. Mas ela sofreu um acidente e não consegue trabalhar neste momento. Por isso, pede a ajuda da comunidade brasileira. Quando ele teve alta, eu fui buscá-lo no hospital e no meio do caminho sofri um acidente, deu perda total no meu carro. Fraturei a mão em 2 lugares e precisei fazer uma cirurgia com 2 pinos, lembrando que eu era responsável pela manutenção financeira dele aqui. Então, isso deixou a gente completamente de mãos atadas, tendo que chegar ao ponto de fazer esse pedido comunitário. Então, contamos com a sua ajuda, com o seu apoio e sabemos que vamos vencer mais uma, não é? Mais uma. Deus abençoe. Amém. Para ajudar a família, você pode digitar no seu buscador tratamento de mieloma múltiplo Cíntia Borges. Eu vim para cá cheio de saúde, cheio de vontade e infelizmente estou em tratamento de mieloma múltiplo e esse mieloma múltiplo é uma doença que dá no sangue e atinge os ossos. Infelizmente me atacou de maneira muito forte, fui internado e através dessa internação eu tive estourou uma varize e eu vomitei mais de 2 litros de sangue. Estou em tratamento agora e preciso da sua ajuda. Mudando de assunto, o lutador brasileiro Alex Poatan venceu mais uma luta do UFC no final de semana em Utah. A vitória do brasileiro foi por nocaute técnico. Ele manteve o cinturão de ouro, mas levou um susto no octógono. Poatan entrou com vontade na luta, mas na hora que foi dar o primeiro golpe com o pé, foi surpreendido pela ação rápida do adversário por golpes certeiros. Apesar do susto, o brasileiro conseguiu se recuperar. Manteve a frieza e a estratégia de fazer o adversário cansar para ele reverter o jogo. No 4º round, depois de golpear bastante o americano Kaliu no rosto, Poatan venceu a luta e manteve o cinturão da categoria. Essa foi a 3ª luta em defesa do título do campeão do meio pesado em apenas 165 dias. Poatan anunciou que vai reduzir o ritmo para tratar lesões antigas que voltaram a perturbar e incomodar o lutador brasileiro. Depois do intervalo, brasileiro é preso em Massachusetts por tráfico de drogas. E pela primeira vez, a polícia de Nova York encontra nas ruas opioides 100 vezes mais forte que o fentanil. Américas no ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já.
Ruth, repete comigo. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Deixa seu like. Deixa seu like. E faz um comentário. Faz um comentário. Entendeu? Faz você também. Um brasileiro que estava nos Estados Unidos de forma ilegal foi preso por envolvimento com tráfico de drogas. Ele foi encontrado pela polícia vendendo substâncias ilícitas em Edgartown, Massachusetts. Agora o brasileiro será deportado. O homem preso tem 21 anos e não teve nome ou imagem divulgados pela polícia. Essa é a foto do momento da prisão, que aconteceu em Edgartown, uma cidade que fica na ilha de Martha's Vineyard, em Massachusetts. Segundo a Polícia de Imigração, a prisão aconteceu em flagrante. O brasileiro foi abordado pelos agentes do ICE no momento em que distribuía substâncias ilegais. Em nota, a Polícia de Imigração disse que o brasileiro entrou nos Estados Unidos de forma ilegal pela fronteira sul em junho de 2021, perto de Imperial Beach, na Califórnia. Ele não cumpriu as ordens de comparecer às audiências de custódia no caso de pedido de asilo. Agora, preso, ele será deportado. Pela primeira vez, uma substância chamada carfentanil foi apreendida em Long Island, Nova York. Segundo as autoridades, esse opioide sintético é 100 vezes mais potente que o fentanil. Essa droga, de acordo com os especialistas, é usada para tranquilizar grandes mamíferos. E a descoberta dela, circulando por Nova York, é resultado de uma investigação do setor de narcotráficos de mais de 7 meses. As autoridades de Nova York se dizem bastante preocupadas com essa primeira apreensão na história da cidade dessa droga circulando pelas ruas. Por causa da apreensão dessa substância mortal, um alerta de saúde pública foi emitido para todo o estado de Nova York. Hoje completou um ano do ataque surpresa do Hamas a Israel, que deu sequência à guerra no Oriente Médio. Agora, além de enfrentar o Hamas na faixa de Gaza, Israel também luta contra o Hezbollah no Líbano e o Houthis no Iêmen. Matias Brotero tem as últimas informações da guerra pra gente. Um ano após o ataque do Hamas, familiares e amigos das vítimas da guerra se reuniram para prestar homenagens. Aqui em Tel Aviv, a cerimônia foi restrita a 2.000 pessoas por causa das orientações de segurança das Forças de Defesa de Israel. Na cerimônia, familiares pediram mais ação para resgatar os reféns de Gaza. No parlamento israelense, as bandeiras foram colocadas a meio mastro. Em Jerusalém, o primeiro-ministro de Israel acendeu uma vela. Estamos mudando a realidade da segurança na nossa região para garantir que o que aconteceu no dia 7 de outubro não se repita, disse. O presidente e o ministro da Defesa do país estiveram no local da festa, onde há um ano cerca de 400 pessoas foram mortas pelos terroristas. Em meio às homenagens, as sirenes de alerta continuaram a tocar no norte e hoje no centro de Israel. Em Tel Aviv, uma casa em uma área rural ficou destruída. 2 pessoas ficaram feridas. O exército informou que os projéteis foram lançados de Gaza. Hoje, familiares de Idan Shtiv, que estava desaparecido desde o ataque do Hamas, disseram que foram informados pelo exército que o jovem de 28 anos foi morto no dia 7 de outubro e que o corpo dele foi levado para dentro do território palestino. Hoje, o governo dos Estados Unidos incluiu, em uma lista de sanções, uma rede de arrecadação internacional de fundos para o Hamas. Enquanto isso, na fronteira com o Líbano, onde as forças israelenses lutam contra o Hezbollah, o exército declarou hoje uma região como zona militar fechada. Isso significa que civis não podem estar nos locais. Matias Brotero, de Tel Aviv, para o Américas no Ar. A seguir, estudo aponta qual o custo de migrar para os Estados Unidos em busca do famoso sonho norte-americano. E a gente conta o que aconteceu com o voo da Frontier Airlines, que em chamas forçou um pouso em Las Vegas. Quem mora ou visita Nova York já se acostumou com um comportamento bem tradicional dos pedestres da região: atravessar a rua fora da faixa de segurança. E o que muita gente não sabe é que essa prática é ilegal na cidade há vários anos e a maioria das pessoas ignora isso. Agora, um projeto de lei quer acabar com essa proibição, como nos mostra agora a repórter Carolina Camargo.
Pouca gente sabe, mas atravessar a rua fora da faixa de pedestres tem um nome: jaywalking. E, em Nova York, isso é considerado ilegal desde 1958. Eu nunca soube que era ilegal, desabafou este morador. Já esta mulher diz que a cidade é tão congestionada que atravessar fora da faixa é algo normal. Mas essa regra antiga pode estar com os dias contados. O Conselho da cidade aprovou um projeto de lei que suspende essa proibição. A vereadora que sugeriu a mudança alega que a maioria das multas e intimações entregues pela polícia foram para pessoas negras, pardas ou latinas. Dados da cidade de New York mostram que, das 786 multas por atravessar fora da faixa de pedestres distribuídas somente este ano, 77% foram para negros ou latinos. A pena pode custar até $250. Mas alguns especialistas alertam para o risco de normalizar a travessia fora da faixa e dizem que essa medida pode custar mais caro do que se imagina, já que pode afetar motoristas, a segurança dos moradores e causar acidentes. E essa discriminação, ela tem movimentado a comunidade jurídica ali de Nova York, no sentido de, eu, por exemplo, eu tô atravessando fora da faixa, o trânsito tá parado, a cidade tá um caos, por que eu não posso atravessar? Tem vários motivos, faz sentido, eu tô atravessando ali, não tem por que eu pagar uma multa por isso. Mas também tem a questão do acidente. O pedestre, a partir de então, ele pode ser também responsável, ele pode ter a sua parcela de culpa no acidente, caso ele tenha sido negligente no momento de atravessar a rua. Então, você discriminalizar isso, você também está colocando uma culpa parcial no pedestre. O projeto de lei agora está nas mãos do prefeito Eric Adams, que ainda irá decidir se vai assinar ou não. Um novo relatório apontou que migrar para os Estados Unidos em busca do sonho americano ficou muito mais caro. Somando a educação dos filhos, a moradia, a aposentadoria e outras despesas, o custo total para se viver bem ao longo da vida no território norte-americano é de no mínimo $4 milhões. Segundo o levantamento de um site especializado em investimentos no mercado financeiro, o item mais caro para viver bem nos Estados Unidos é a aposentadoria. É preciso um investimento de $1.600.000 ao longo da vida. O próximo item da lista que vai pesar no bolso é a moradia. O custo de vida de um imóvel para uma família de 4 pessoas está em torno de $930 mil. Os filhos aparecem em terceiro lugar com um custo médio, incluindo a faculdade, de $832 mil. Na lista ainda são citados itens como férias, animais de estimação, despesas de casamento, funeral, pagamentos mensais de 2 carros e outros custos menores. Somando todos os gastos, o sonho americano vai custar ao bolso dos moradores nos Estados Unidos, no mínimo, $4 milhões ao longo da vida. Os especialistas do site Investopedia dizem que esse custo pode variar um pouco para cima ou para baixo, dependendo da família e do que ela prioriza ao longo da vida. O que a pandemia trouxe para deixar essa situação um pouco mais tensionada? Ela gerou a inflação. E toda vez que você tem inflação, os salários eles vão sendo corrigidos gradativamente nos anos seguintes, para alcançarem de volta o mesmo poder de compra que eles tinham pré-período inflacionário. Então é esse o momento agora. O que explica isso é um fenômeno muito conhecido por nós brasileiros, o da inflação. Também tem inflação nos Estados Unidos. Ela foi bem menor que a brasileira, mas ainda assim corroeu o poder de compra da moeda dólar. Nos últimos 20 anos, a inflação nos Estados Unidos ela foi mais de 60%. Em diversos itens, ela chegou a ser de 100%, ou seja, determinado produto ou serviço dobrou de preço nos Estados Unidos. E por isso que hoje, para você se aposentar ou ter aquela sonhada liberdade financeira, se no passado falavam que $1 milhão era suficiente, hoje se fala em mais de $4 milhões com todos esses custos. E também um outro fator que ajudou, que ajuda a explicar essa inflação, os Estados Unidos são um país que atrai diversos imigrantes. Muitas pessoas querem morar nos Estados Unidos, construir vida nos Estados Unidos, e isso gera demanda pelos diversos serviços, seja para residencial, para estudo, para saúde e por aí vai. Essa demanda e esse mercado aquecido ajudam a sustentar preço e tornam as coisas mais caras. Tá aí a explicação da necessidade, desses $4 milhões que o estudo apresenta.
Um avião da Frontier Airlines precisou fazer um pouso de emergência em Las Vegas neste final de semana. É que quando a aeronave estava nos ares, um incêndio começou na base do avião, forçando o piloto a agir bem rápido. Essa é a imagem que foi registrada por uma testemunha no momento do pouso de emergência, com a barriga do avião em chamas. O voo havia saído de San Diego, na Califórnia, e perto da hora de pousar em Nevada, os pilotos detectaram essa fumaça grande, apressando os procedimentos de descida. Com a manobra de forma rápida, os pneus do avião estouraram ao bater na pista, onde as equipes e bombeiros de resgate estavam rapidamente prontos para atender a ocorrência apagando o fogo. Segundo a companhia, ninguém se feriu. O incidente agora está sob investigação. No próximo bloco, a gente traz todos os detalhes do novo furacão que se formou no Golfo do México. Ele já está com categoria 5 e deixou 51 condados em estado de alerta na Flórida. Américas no Ar. Oferecimento. Rejab Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. Já voltamos e com a previsão do tempo, vamos dar uma olhada aqui no nosso mapa, gente. Olha, lá em Boston, previsão de sol entre nuvens, mesma coisa em Nova York até a faixa de Washington. Já em Norfolk, bastante sol previsto, máxima de 72. A temperatura sobe em Atlanta com máxima de 82. Na Flórida já tem os impactos do furacão chegando, olha só, muita chuva e trovoada ao longo de todo o estado. Em Houston, no Texas, máxima de 91 e bastante sol. San Antônio, a gente tem tempo encoberto com máxima de 97, mínima de 65 graus. El Paso tem sol brilhando forte o dia inteiro, máxima de 91. Nessa região, mínima de 64. Albuquerque, tempo tímido, máxima de 85, mínima de 56. Phoenix, bastante calor, 107 de máxima. Los Angeles, tempo encoberto, sol entre nuvens, aí máxima de 86. Las Vegas, bastante sol, máxima de 100. E em São Francisco, tempo encoberto também, mínima de 57, máxima de 72. Bom, e menos de 10 dias depois da passagem do furacão Helene, a Flórida voltou a declarar estado de emergência por causa de uma nova e perigosíssima ameaça. O furacão Milton, que já atingiu categoria 5 no Golfo do México, ele segue rumo à costa oeste do estado como uma das maiores ameaças da história da região. 15 milhões de pessoas estão sob alerta. É uma corrida contra o tempo. Enquanto o furacão ganha força em tempo recorde, os moradores agilizam os preparativos para se proteger de Milton. Este morador disse que eles estão adotando as precauções necessárias para evitar surpresas. Sandbags are at our doorstep garage and that's the most preparation we're going to do. Esta mulher garantiu que ela e os vizinhos estão esperando o pior desse furacão e por isso estão se preparando. Living in Florida all my life, everything changes really quickly, so gotta be prepared. E não é à toa todo esse preparativo. A tempestade surgiu no sábado e em menos de 2 dias ganhou tamanha força e velocidade, superando ventos acima de 150 milhas por hora, que assustou moradores e autoridades. O governador Ron DeSantis já colocou 51 condados em alerta. We now have 51 Florida counties that are in that executive order. We do the standard stuff so people can prepare. Our state resources, local governments. Várias regiões da Flórida, como Pinellas County ou a ilha de Ana Maria, por exemplo, que foram devastadas pela passagem do furacão Helene, devem ser atingidas pela nova tempestade. Helene foi considerado o segundo mais mortal do país, com prejuízos de 45 bilhões de dólares, mas pode ser destronado por Milton, que vem se aproximando com a ameaça de ser um dos piores furacões da história no estado. We are preparing, and I have the State Emergency Response Team preparing for the largest evacuation that we have seen, most likely since 2017 Hurricane Irma. O diretor de Divisão de Gerenciamento de Emergências da Flórida já alertou que eles estão monitorando a tormenta e que a população deve ficar alerta para a maior ordem de evacuação dos últimos 7 anos. A previsão dos meteorologistas é que Milton toque o solo da Flórida pela costa oeste, entre Tampa e Naples. Todo o estado deve sentir o reflexo do mau tempo, com chuva forte, ventania e inundação.
Pois é, olha, furacões, tornados, inundações, calor excessivo, cada vez mais a gente está vendo eventos climáticos extremos provocados pelo aquecimento global. Toda essa mudança não afeta só o meio ambiente não, gente. Está também provocando prejuízos financeiros enormes em vários países e criando uma nova realidade mundial, a chamada inflação climática. A Carla Marinho vai explicar tudo pra gente. Cada vez mais o clima vem impactando a economia global e preocupando os governos. A inflação climática ocorre quando fenômenos inesperados na natureza provocam aumento de preço, desemprego, inflação, queda do produto interno bruto e prejuízos na balança de pagamentos. Cada evento extremo significa prejuízo em vários setores, como agricultura, combustível, habitação, seguros, energia, infraestrutura e muito mais. A gente nota que afeta muito na área imobiliária, em especial os seguros, que aumentam muito de preço. A gente tem experimentado vários tornados e furacões aqui nos Estados Unidos, e eu tenho visto os preços aumentarem muito dos seguros nos últimos anos, dobrarem até triplicar. E também algumas empresas de seguro nem querem mais segurar casas em alguns estados de alto risco. Então, com isso, a gente vê uma inflação muito alta. Só para se ter uma ideia, no ano passado foram 25 desastres climáticos registrados nos Estados Unidos, que somaram perdas de mais de $1 bilhão, segundo o NOAA, e que afetaram o bolso da população e do governo. Especialistas dizem que cada vez mais esses desequilíbrios no meio ambiente, como o calor ou frio extremo, tornados, furacões, inundações, chuvas e outros, estão pressionando a política monetária mundial, atingindo a inflação, afetando os preços e limitando o crescimento econômico global. Por isso, os bancos centrais dos países devem começar a considerar a inflação climática e o impacto desses eventos para definir os cortes nas taxas de juros, como aqui nos Estados Unidos, por exemplo. E é bom se preparar porque isso deve afetar diretamente o bolso da população, podendo aumentar empréstimos, juros dos cartões de crédito, hipoteca de casas e muito mais. E o Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. A gente espera vocês novamente amanhã e você fica agora então com mais um capítulo da edição especial de Apocalipse. Boa noite. Boa noite.